Tudo em paz? Tudo bem? Vamos iniciar a terceira parte da proposta da nossa Adriane, que vem nos conduzindo sobre os transtornos psíquicos, muito importante. Hoje darás um ênfase para a ansiedade, é isso? Bom. Nós queremos dizer que 1950 foi um ano bom. Não porque eu reencarnei, viu? Não, também. Também. Mas o que eu me refiro mais propriamente é que a série Fonte Viva acrescentou mais um livro com o nosso, né, que começou, cai no vestibular, hein? Em 1948, quando ele lançou Caminho, Verdade e Vida, lembra? E essa aqui é a segunda obra, 1950. Eu estava dando uma olhadinha aqui, despretensiosamente, e a lição 8, olha de que trata: ansiedades. É difícil não encontrar algo que Emmanuel não tenha trabalhado, né? E ele vai trabalhar a primeira carta de Pedro 5:7, está na primeira carta de Pedro. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É uma colocação, um versículo, né, da primeira carta de Pedro. E aí o benfeitor trabalha esse versículo, dizendo assim: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente o homem precipitado contra todas as conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe pode oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitavelmente que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores e insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não esqueças, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. E eu me lembrei, não sei onde a benfeitora escreveu, mas eu lembro que ela disse assim: quando você estiver ansioso com patogenia, com a ansiedade patogênica, dê um passo para trás, porque para frente é a depressão. Ela diz numa parte da obra. E a nossa querida Adriana, então, vai nos iluminar ainda mais sobre essas questões nesta noite. Vamos ouvi-la. Então, boa noite a todos. Estão muito ansiosos para falar do tema? Não dá spoiler, Vani. A gente combinou, então, de falar na data de hoje sobre os transtornos de ansiedade. Nós tínhamos conversado na semana passada a respeito da tristeza, da depressão, como que identifica, como é que trata, e a profilaxia, que é a nossa proposta de, assim, se possível for, a gente evitar
que certas coisas aconteçam conosco, né? E continuando então na mesma ideia de abordar alguns temas relativos a essa obra, a gente apresentou ela em outros momentos, né? O capítulo que trata a respeito da ansiedade é o capítulo 9, que foi escrito pelo Marlon. E um primeiro momento assim que eu queria destacar é uma questão que ele mesmo põe quando ele inicia o capítulo, que ele fala a respeito do transtorno de pânico e da fobia. Por que isso? Porque se a gente pegar o nosso DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que também a gente já comentou, que é utilizado, né, pela medicina e pela psicologia para a identificação dos transtornos, nós vamos identificar que os transtornos de ansiedade, eles não são apenas uma questão, mas ele é um espectro de transtorno de ansiedade, porque ele aborda outros temas, como por exemplo, o transtorno de ansiedade de separação, que é o transtorno que se identifica mais para crianças, né? Aquela ansiedade de separação, quando eles sentem que os pais podem se ausentar, na iminência dos pais se ausentarem, eles sentem o transtorno de ansiedade de separação quando estão diagnosticados com isso. A gente vai abordar isso propriamente porque Joana traz para a gente bem detalhado. E ela traz, né, como é que funciona. Eles trazem alguns critérios que a gente consegue identificar se isso se trata mesmo desse transtorno ou não tem nada a ver, ou se é algo natural. Tem também o mutismo seletivo, que é diante de uma situação dolorosa para o indivíduo, ele se cala e ele deixa de falar. Tem a fobia específica, que aí é o que o Marlon comenta, que é tratado num capítulo à parte, escrito por outra pessoa, mas também está nesse livro e que Joana de Ângeles também aborda. Nós teríamos também o transtorno de ansiedade social, que seria a fobia social, a pessoa que tem dificuldade de se relacionar ou se manter comunicação e contato com pessoas no ambiente social. Existe também o transtorno de pânico, a famosa síndrome de pânico, que é o que a gente também ouve muito falar, que também foi abordado num capítulo à parte nessa obra, que é bem interessante, porque eles fazem um trabalho colocando assim com um mito, né, de Pan. Acho que vale a pena também dar uma olhada, o que é que tem a ver, de onde que surge, trabalhando então a psicogênese. E também a agorafobia, né, aquele questão dos ambientes muito fechados, muito cheio de gente. Tem também o transtorno de ansiedade generalizada, a famosa TAG, né, que é o básico, na verdade. Quando você fala de ansiedade, normalmente se refere à TAG, que é o básico. E um outro tipo de transtorno de ansiedade, que é aquele induzido por substância ou medicamento, que aí já é um outro critério, né, que com base numa medicação que a pessoa está se utilizando por um determinado momento, por um período, ela pode sentir que ela está mais ansiosa ou apresentar critérios característicos do transtorno de ansiedade, mas cessada a utilização do medicamento, cessa também os sintomas ou os critérios, vamos dizer assim. Então esse, mais assim, bem por alto, só para a gente ter uma noção, o que é que abrange o transtorno de ansiedade no DSM. Achei legal a gente falar assim, para ter uma noção, porque às vezes você está falando de um determinado aspecto, mas ele está englobado no outro, e aí faz mais sentido para a gente quando a gente começa a avaliar dessa forma. Então, só para a gente ter uma noção como é que funciona, o DSM traz os conceitos de aspectos. Ele vai dizer que o transtorno de ansiedade, ele inclui transtornos que compartilham duas questões, duas características: o medo exacerbado e a ansiedade excessiva.
2 pontos, o medo e a ansiedade. Por isso que ele é um espectro de ansiedade, porque ele não é só ansiedade, ele tem também o medo junto aqui. E as suas perturbações decorrentes desses 2 pontos aí. Aí ele dá assim, que o medo é uma resposta emocional e ameaça iminente, real ou percebida. Lembra que a gente comentou na semana passada que nós temos 5 emoções básicas? Então, o medo é uma delas. É algo natural do ser humano, extremamente importante, extremamente necessário, porque vamos supor que se nós não tivéssemos o medo, nós atravessaríamos a rua e não olharíamos para o lado. A gente não trancaria a nossa porta, nós não faríamos os exames para constatar se temos ou não uma doença. Então o medo ele é extremamente importante e ele decorre do nosso mecanismo ou do nosso instinto de preservação, que precisa estar no ser humano, senão a gente não consegue avançar e ficar mais tempo aqui na Terra, que é necessário para a nossa evolução, para o nosso processo de transformação. Mas existe um outro aspecto que é a ansiedade, que ela vai fazer, o DSM vai fazer a diferenciação, que é assim, a ansiedade já é uma antecipação de uma ameaça futura. Então, preste atenção nas palavras. Se existe uma ameaça iminente, por exemplo, eu estou na rua e eu vejo que um veículo se aproxima e ele está muito próximo, é uma ameaça iminente. Algo assim que aparentemente pode ser que aconteça, porque está muito próximo ali e eu tenho que acelerar o passo, senão as coisas podem complicar para o meu lado. Mas a ansiedade, ela antecipa esse medo, dessa ameaça futura, que pode ser que venha se concretizar, assim como pode ser que não se concretize. Porque uma vez que eu estou antecipando, pode ser que ela não aconteça, não é mesmo? Eu estou antecipando. Então ela não está iminente ainda. Eu estou fazendo dentro de mim uma confusão, um conflito, uma dificuldade de algo que pode ser que não dê certo. Então o próprio DSM diz assim, que obviamente esses 2 estados eles se sobrepõem. Às vezes você não sabe dizer o que é um, o que é o outro. Entre si eles se misturam, sabe? Mas também eles também se diferenciam. Com o medo sendo com mais frequência associado a períodos de excitabilidade autonômica aumentada, que é aquilo que é da natureza, aquilo que a gente assim, tá vindo o carro ali, você sente uma excitabilidade por conta daquilo e ela é automática, ou seja, o indivíduo não raciocina que é medo que ele está sentindo, automaticamente ele já sabe que ele tem que sair dali, não é? São coisas que nós fazemos sem o raciocínio, sem a parte consciente. Porque o Wagner já explicou, nós adquirimos isso aí lá atrás, quando éramos ainda na fase animal. Por isso que hoje a gente não raciocina certas coisas, ele já foi algo adquirido por nós. E é necessário para a luta ou fuga, pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga, e a ansiedade, ela é mais frequentemente associada a uma tensão muscular e uma vigilância em preparação para o perigo futuro e comportamentos de cautela ou de esquiva. Então eu busco não vivenciar aquilo, estou me esquivando, faço a fuga daquele comportamento. Às vezes, o nível de medo ou de ansiedade ele é reduzido por comportamentos constantes de esquiva. Então, o indivíduo, como que ele faz? Ele deixa de viver em lugares, por exemplo, que ele acha que lá pode ser que ele se sinta mal, como o caso da agorafobia, como o caso da fobia social, certo? Então, ele evita, com comportamentos de esquiva, estar em ambientes que possam lhe proporcionar esse sentimento agravado de medo ou de ansiedade. Quando o indivíduo, por exemplo, teve um ataque de pânico, o ataque de pânico é algo abrupto. A pessoa não sente a percepção dele. Ele vem de repente. Se ele estava, por exemplo, no shopping e ele teve um ataque de pânico, dificilmente ele vai voltar naquele ambiente, porque ele associa o ambiente com as sensações que o comportamento e que o sentimento do ataque de pânico lhes proporcionou, certo?
Aí, continuando aqui, só para que vocês tenham uma noção, ficou um pouco pequenininho ali, mas não tem problema, que é só para ter uma ideia de como que ele apresenta. O TAG, por exemplo, ele traz lá a ansiedade e preocupação excessiva, como a gente comentou. Isso aqui é para a gente já passar para a identificação se a pessoa tem ou não. Quem que vai fazer isso? Como a gente comentou, um especialista. Não somos nós que vamos diagnosticar. Eu trouxe só para que a gente tenha uma noção. Então, não é a gente que vai ficar apontando o dedo para o outro, dizendo que ele tem TAG, ou que ele não tem, que ele tem síndrome de pânico, ou se ele está com fobia social, enfim. Não nos cabe, isso não nos pertence, a menos que tenhamos capacitação necessária e suficiente para tal, e faremos isso em local adequado, na clínica psicológica, ou se formos, então, psiquiatras, faremos no nosso consultório, certo? Então, é só para a gente ter também uma noção de como que funciona. Ele vai dizer assim, que o indivíduo, ele considera muito difícil controlar esse excesso de preocupação. Ele não consegue, ele vai dizer para o médico, vai dizer para o profissional que é assim que ele se sente. E ele fala também da ansiedade e a preocupação, elas estão associadas com 3 ou mais dos seguintes 6 sintomas. Então, assim, como que funciona? O DSM apresenta alguns critérios ou sintomas. Hoje eles chamam de critérios porque o sintoma fica muito relacionado à psicanálise, então eles trocaram o título, mas é sintoma, só para ficar fácil para a gente. Então, assim, a inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, uma fatigabilidade, ele está muito cansado, sempre muito fatigado, dificuldade de concentrar-se ou uma sensação de branco na mente com muita frequência. Irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono, dificuldade de conciliar ou então de manter o sono, ou então um sono insatisfatório ou inquieto. E a ansiedade ou preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo, bastante sofrimento, ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Ou seja, o indivíduo deixa de frequentar locais que ele precisa frequentar. Às vezes ele tem um momento em que ele tem uma crise de ansiedade dentro do trabalho dele. E aí ele tem dificuldade de voltar para aquele ambiente de trabalho, mas ele precisa voltar, porque é um ambiente de trabalho. Então isso causa um grande sofrimento para aquele indivíduo. Então pensa, 3 desses aspectos, desses critérios, farão com que o médico levante a hipótese, não afirmativa, se a pessoa tem ou não crise de ansiedade, mas é o aspecto clínico e também a intensidade, a frequência e a intensidade, frequência e a duração do sintoma. Então ele precisa, por exemplo, ter sido vítima desses sentimentos por os últimos 6 meses. Então, durante 6 meses, sem interrupção, ele tem que ter passado por isso aí. É só para a gente ter uma noção, tá? Para que a gente imagine como é que funciona. Aí eu queria já dizer como que a gente tem isso aqui na doutrina espírita. A benfeitora Joana de Ângeles vai trabalhar bastante o termo ansiedade nesse livro aqui, Conflitos Existenciais. Ela traz o título ansiedade. Ela não chama de transtorno por conta do sentimento ser muito próximo. Enfim, não sei qual foi o critério que ela usou para colocar assim e não como transtorno, mas ela está falando de conflito. É o capítulo 8, ele fala e de uma forma sensacional, a Joana traz 3 pontos desse tema. Primeiro ela traz a psicogênese. Depois ela vai falar do desdobramento, né, como que a ansiedade se desdobra na sociedade ou no indivíduo. E no terceiro ponto ela vai trazer como que a gente se liberta disso. Então, a terapia para se libertar da ansiedade ou do sentimento de ansiedade. E aí a gente vai também ter aqui um capítulo no livro O Homem Integral,
que na verdade não é o capítulo inteiro, ela vai falar num item do capítulo sobre a ansiedade, que é o capítulo 1, que ela também chama assim de ansiedade. E no Amor Imbatível Amor, também num item, ela vai trazer a respeito do transtorno de separação e também vai falar sobre a síndrome do pânico. Encontrei esses 3 e são esses 2 que o Marlon trabalha, porque ele foi trabalhar especificamente sobre a ansiedade, então ele não falou dos outros 2, que é algo assim que outros autores, né, falaram, como a gente já comentou. Então, iniciando aqui, a Joana vai dizer assim: a ansiedade natural, o desejo de que ocorra o que se aguarda, a normal expectativa em torno dos fenômenos existenciais compõe um quadro saudável na existência de todos os indivíduos equilibrados. Mais uma vez, ela vai dizer que existe uma ansiedade que é natural e que é saudável. Ou seja, vai casar o filho. É natural que tenhamos uma ansiedade, porque você cria uma expectativa, você arruma a festa, você arruma o vestido ou o terno, vai se arrumar bonitão, vai alugar um lugar, vai ter um buffet que você vai servir para as pessoas. Então você cria uma expectativa, então essa ansiedade de que chegue logo o dia, que chegue logo o momento, é algo natural da gente. Ou, por exemplo, a pessoa tem um trabalho para apresentar em algum lugar no centro espírita ou no trabalho, ela se preparou por aquele tema, ela estudou aquele tema e daí na noite anterior ela sente lá um pouquinho de ansiedade, ou na hora de falar sente um pouco de ansiedade. Então isso aí está dentro do normal. Aqueles critérios que a gente elencou, se ele for dentro de algo suportável para o indivíduo e que não tem tanta dificuldade social, perceba que ele não dá essa dificuldade social, a pessoa consegue encarar. Ela tem medo daquilo, ela tem dificuldade, mas ela encara. E ela não tem a persistência patológica por 6 meses, ela está dentro desse quadro da naturalidade do sentimento de ansiedade. Mas ela vai dizer assim, que o tormento, porém, se produz distúrbios generalizados, tais como sudorese abundante, colapso periférico, arritmia cardíaca, inquietação exagerada, um receio de insucesso, produz o estado patológico, que pode ser superado com o auxílio do especialista em psicoterapia. Olha só, ela já ressalta, a ética de Joana de Ângeles ressalta a necessidade de um especialista e o desejo também pessoal do indivíduo de realizar o empenho para conseguir esse resultado satisfatório. 2 coisas: buscar o tratamento e a vontade, o desejo de fazer as coisas diferente. E aí a gente fala assim, da onde que vem esse problema? Vem do espírito. Então, mais uma vez, o aspecto do chamado compulsório do self. Nós comentamos na semana passada o quanto certas situações nos acontecem por conta dessa necessidade do espírito de autotransformar-se, de se autoconhecer e de sair daqui melhor do que chegou. Então, é um chamado que o self faz para todos nós, de modo a ver o que se passa na nossa alma. Então, é um pedido da alma. A alma quer que você olhe para isso e você, se não tiver uma tagzinha para incomodar, uma ansiedade um pouco além do normal para te incomodar, talvez você não vai olhar. Ou você precisa, então, de outros diagnósticos. Porque nós somos, assim, super vastos, né? E muito criativos na hora de criar transtornos. Porque quem cria o transtorno é a alma, é o espírito, não é? Não existem doenças, mas existem os doentes. Então, nós criamos vários tipos de doenças para a satisfação desse espírito que quer se transformar, que quer se plenificar. E o ego vai assumir essa necessidade e transmuta ele como uma doença. Isso ficou claro, né, gente? Então, ok. Isso é o que mais importa. Se daqui a gente sair
sem ter entendido os outros detalhes. O importante é levar no coração e na vida esse detalhe, que nós precisamos nos transformar enquanto espíritos, fazendo a jornada interna. E isso é que importa. E aí a Joana vai dizer sobre a psicogênese, então. Olha, ponto. Além das conjunturas ancestrais defluentes dos conflitos trazidos de existências transatas, a criança pode apresentar desde cedo os primeiros sintomas de ansiedade no medo inato do desconhecido. Olha, Joana de Ângeles começa no capítulo sobre ansiedade no livro Conflitos Existenciais, tratando da criança. Achei muito bacana ela ter começado a falar disso, porque ela vai apontar para nós dois aspectos. Um aspecto espiritual, que o indivíduo traz de outras existências, que aí é um medo inato daquele desconhecido, ele traz junto dele esse medo desde sempre, e por conta dessas existências transatas, mas a experiência atual pode fazer com que o indivíduo desenvolva o transtorno de ansiedade por conta das experiências, por conta da forma como a vida se dinamiza. Mas lembrando que isso não significa que ele seja uma vítima da história que ele está vivendo, mas que ele buscou esse tipo de vida porque ele precisava se resolver com aquele grupo social, aquele grupo familiar, que ele precisava se resolver, se comunicar, e também com ele mesmo, porque existe dentro dele uma necessidade de se resolver com a lei divina. Então essa necessidade de se resolver com essa lei interna vai buscar esse aspecto de ajuste, porque o self é autorregulador, como a gente comentou semana passada. Então ela vai dizer que o paciente, ela chama de paciente, apresenta um medo exagerado, e porque ele não sabe de quê, não sabe por que ele tem medo, ele fica ainda com mais medo, formando um círculo vicioso. Então ele tem medo, mas não sabe do que ele tem medo, mas ele tem mais medo ainda de sentir medo. O medo do desconhecido, o medo daquilo que ele não conhece, daquilo que não é palpável, daquilo que ele não consegue resolver por si só. Aí ela vai dizer assim, que certamente o fenômeno tem as suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva. Então eu quero destacar dois aspectos aqui. Primeiro, o medo que a pessoa pode ter trazido, é algo intrínseco do sujeito, do espírito, ou algo que foi visto, foi elaborado de forma extrínseca por conta daquilo que ele trouxe de necessidade e de experiência que ele vai vivenciar. E o outro aspecto é a questão da afetividade. Isso aqui é algo assim que ele precisa fazer uma reparação desse aspecto da afetividade dele para com ele mesmo e dele para com os demais com quem ele convive. Isso aos poucos vai ficando mais claro, mas esse ponto é algo bem importante também. Então ela vai dizer que o que ele traz dessa necessidade de reparação da afetividade conflitiva vem de outras existências espirituais, quando houve então um desgoverno de conduta e que vai gerar animosidade nesses atuais pais. Os pais não sabem dizer o que aconteceu, mas o indivíduo traz essa ansiedade exagerada, esse medo de tudo, esse medo de todos. E aí os pais não sabem o que fazer. E ainda vai gerar a necessidade de apoio nesse espírito endividado que ora se sente rejeitado. Olha que conflito grande. Os pais não sabem dizer qual a razão da origem desse medo exagerado, desse aspecto conflitivo na afetividade, porque aí a gente vai ver mais para frente o desdobramento desses problemas de afetividade, e ao mesmo tempo não entendem, e ele não entende porque que ele também se sente rejeitado por essa família, pelo contexto social. É bem conflitivo isso, e desde criança isso vai acontecer. O DSM chama isso de ansiedade de separação, né? Então a gente vai lendo lá os critérios, é exatamente isso aqui: medo que os pais morram, medo de ficar sozinho no mundo,
medo de que os pais aconteça alguma coisa e ele não está lá presente, porque ele acha que ele tem o poder de fazer algo para resolver aquilo, medo de na hora de dormir, enfim, muitos medos e medos irracionais. A gente vai ver isso também. Olha, diz Joana de Ângeles ainda no mesmo capítulo que representa a insegurança que resulta de sentir-se a sós no mundo hostil, em total desamparo, levando-o a um tormento no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Lembra que a gente falou que ele antecede o que pode vir a acontecer? É isso aqui, ó. Então ele tem uma insegurança porque ele se sente sozinho, desamparado e sem afetividade. Ele se sente assim. Mas isso não quer dizer que é assim que a vida funciona para ele, mas ele se sente assim, porque ele nunca está emocionalmente naquele lugar. Ele está vivendo lá na frente, a iminência disso acontecer. Então ele vive a iminência dos pais morrerem, a iminência do pai ir embora. Isso quando criança, mas quando adulto persiste. A iminência, por exemplo, da esposa ir embora, a iminência da esposa trair, e assim N desdobramentos. Teríamos ali vários exemplos para elencar. E como decorrência dessa instabilidade que a caracteriza, anseia por situações proeminentes, destaques, conquistas de valores, especialmente realização pelo amor e mecanismos espetaculares de fuga do conflito. Ou seja, o ego identifica essa necessidade de reajustamento com esse desajuste emocional, esse sentimento de desamparo, mas ele pega a mensagem truncada. Ele não vê exatamente como é. O self manda a mensagem, ele identifica a mensagem e ele vai transmutar isso como conquistas e valores materiais. Nós funcionamos assim. Substitui. Exatamente, ele substitui. Ele vai trocar uma coisa pela outra, porque ele entende assim. Então, por exemplo, um exemplo diferente aqui. Vamos supor que um casal esteja tão identificado entre eles, mas não no sentido positivo. Eles estão assim, um se perdeu de quem é e se misturou no que o outro é. Então, um vive só a vida do outro, não vive a sua individualidade. E aí vem um desejo de, em algum momento, quando ele se percebe assim, de se divorciar, se separar. Mas a mensagem do self não é separar no casamento, fisicamente, necessariamente. Necessariamente. Vamos pontuar bem aqui. Cada caso é um caso, é só um exemplo. A mensagem é de fazer a separação, sim, mas da individualidade. Não dessa mistura que se fez, que se fundiu toxicamente. Essa mistura é a mensagem que o self manda. Aqui é a mesma coisa. O self manda a mensagem de reajustamento com esse aspecto emocional e o indivíduo, não compreendendo, vai transmutar isso como conquistas materiais. Olha que bacana, a Joana de Ângeles, sensacional, né? Aí o Marlon, antes da gente prosseguir no capítulo dela, eu vou fazer um apontamento aqui que tem tudo a ver com isso. Nesse capítulo, então, que ele traz aqui, ele vai falar do capítulo que ela traz no Homem Integral, que ele entende que isso é um aspecto de desumanização do indivíduo, ou seja, ele fica o tempo inteiro buscando coisas externas que ele se perde dele mesmo, então é a perda da individualidade, porque ele compreende de forma diferente. Aí ele vai escrever assim, ó, que seria então a desconexão do indivíduo em relação a quem realmente ele é. Ele se desconecta da sua individualidade, porque ele fica tentando buscar fora algo que ele precisa realizar dentro dele mesmo, para então atender uma sociedade de aparência, de hipocrisia, que valoriza o ter em detrimento do ser. E ele coloca-se então numa postura constante de alerta, de necessidade de mudanças, de adaptação ao exterior e de melhoria daquilo que não está ao seu alcance. Então vejamos assim, ao invés dele fazer a mudança dentro dele, ele entende que ele é inadequado para a sociedade que ele convive. Então, e o que ele faz? Ele fica buscando cada vez mais o ter.
trabalha de forma exagerada, busca compromissos exagerados, de modo a compensar internamente, aliás, externamente, o que internamente ele está vivenciando. Então, o buraco que está dentro dele, ele tenta tapar com essas coisas externas, porque ele não compreendeu que isso é interno que se faz. Por quê? A dificuldade de compreender. Porque tudo isso, todos esses sintomas, todos esses conflitos, eles são vivenciados muitas vezes em aspecto inconsciente. Então, até que o indivíduo traga isso para a consciência, ele vai sofrendo. E o sofrimento vem bem para despertar, né? Mas ele vai sofrendo por conta disso, e essa é a dificuldade. Então, olha só, voltando para o capítulo, na mesma proposta. A busca do amor faz-se-lhe, então, tormentosa e desesperadora. Lembra que ela comentou que é uma pessoa que tem dificuldade na afetividade? Então, esse indivíduo também vai buscar um amor, um relacionamento. E só que essa busca, ela é tormentosa e desesperada. Ela é algo, não é natural. Ela não deixa as coisas fluírem com a naturalidade das coisas. Como o desejo, é como se ela pudesse, através desse recurso, amortecer essa ansiedade. Porque ele não está satisfeito com ele mesmo, com aquilo que ele é. Ele busca uma satisfação dessa afetividade com ele mesmo e também com o outro. Então, essa relação, mais uma vez, a interpretação do ego equivocada daquilo que o self deseja. O self deseja a integração de nós mesmos conosco, né? Então, essa afetividade, essa busca pelo outro polo do afeto está na nossa potencialidade, porque nós somos centelhas divinas e fomos criados com todos os recursos necessários e importantes para a nossa evolução. Mas o ego interpreta que é pelo outro que eu vou trazer essa afetividade. E aí resulta o quê? Relações tormentosas, que muitas vezes se dão com crimes até. Coisas muito conflitivas, aquele vai e vem danado das relações e que não satisfazem nenhum nem o outro, porque estão encharcadas dessa dificuldade de se relacionar-se. Porque nós só conseguimos nos relacionar com o outro a partir do momento que a gente se relaciona conosco. Por isso que o indivíduo tem que estar bem com ele mesmo, dissociado desse outro, de modo que ele viva independente e em coletividade ao mesmo tempo. Se ele não está bem com ele mesmo, a coletividade não vai funcionar. Por quê? Veja bem, olha que doentio que é nós buscarmos que o outro nos complemente, buscarmos que o outro nos satisfaça, nos faça feliz, a famosa frase. O outro não vai fazer isso e nem deve, porque não é essa a função dele, né? Não é isso. Então, o exercício do auto-amor e da autocompreensão deve se dar em todo o tempo da vida, seja desde a infância, seja no período de casamento ou quando estamos sozinhos. Não é essa a questão, né? Então, no íntimo, ele evita envolvimentos emocionais. Ai, gente, isso aqui é conflitivo demais. Ao mesmo tempo que ele quer uma relação, ao mesmo tempo, ele evita a intimidade. Porque ele evita esse envolvimento emocional. Ele quer ter alguém para satisfação do ego. Ele não quer ter alguém para satisfação emocional, verdadeira, né? Por quê? Porque ele tem medo de perder essa pessoa e vir a sofrer as consequências. Então, assim, eu não estou numa iminência de perder a pessoa, mas eu antecipo essa possibilidade que pode vir a acontecer ou não, de que essa pessoa vai me deixar um dia. Então, antes disso, eu vivo uma relação bem fútil, líquida, que é um termo usado por Bauman, mas... Bauman, isso, obrigada. Por Bauman, que são os relacionamentos líquidos, né? As relações que não tem uma base. E por isso, nós trocamos de parceiros com muita frequência, porque nós vivemos relações rasas. É só até aqui. Quando começa a ficar mais íntimo, eu já troco, porque daí eu não dou conta de lidar com aquilo. Na iminência,
de que essa pessoa um dia venha me dizer assim, olha, fulano, deu até aqui, a relação não tá boa para mim, vamos cada um para o seu lado. Deus o livre sofrer isso, né? Não dou conta. Então o que eu faço? Eu vivo uma relação rasa e quando eu não quero mais, quando eu acho que tá assim, então eu já me desfaço, porque eu não aprofundei essa relação. Então a pessoa está sempre bebendo a água lá da fonte errada, uma água salgada, que não satisfaz, não vai matar a sede. Está sempre ali tentando viver esse amor que não se permite viver. E não permite o outro viver também, né? Então, bem conflitivo. Existe, portanto, uma necessidade de identificação de pensamentos irracionais que não poucas vezes são responsáveis pelo desencadeamento da ansiedade. Pensamentos irracionais. Ele está fora de qualquer racionalidade. Está fora de qualquer algo assim que, olha, pode acontecer dos pais morrerem? Pode. Mas não tem algo assim que, no momento, pode dizer que eles vão morrer tão logo, ou do jeito que você está dizendo, ou justamente nessa viagem. Ela vive um tormento de algo irracional. Ele não consegue trazer para o raciocínio e fazer essa situação mais leve, né? Diminui a pressão. Então, basta um simples encontro, algo que desperta um pensamento automático e irracional, a ansiedade se faz presente. Então, qualquer coisa é um gatilho que vai ofertar o sentimento, a necessidade ou achômetro dessa ansiedade no indivíduo. Há na ansiedade, diz o Marlon, uma busca pelo amor do outro, porém é importante considerar que isso muito provavelmente para preencher um buraco do próprio desamor. Como a gente comentou, ele não se ama, ele não se tolera, ele não se aceita como é e fica tentando tapar o buraco desse desamor com alguém, um terceiro. Fato é que existe um mundo interno onde o indivíduo se mantém ausente de si mesmo, não identificado por ele, impedindo-lhe o enfrentamento necessário e a busca de ajuda especializada. Abrem-se portas para novas fugas, comuns e aceitáveis na sociedade atual, devido à presença maciça, quase naturalizada, por meio do álcool, do tabaco, das drogas e afins. Então, assim, eu não dou conta de viver com isso, eu parto para fugas psicológicas. São mecanismos de defesa do ego, porque ele não quer sofrer, ele não quer viver aquele sofrimento, então ele parte para questões que vão anestesiar aquele sentimento. Então eu vivo uma relação vazia, na medida que eu acho que ela está aprofundando, eu finalizo essa relação, porque eu preciso sair dessa relação, não dou conta de viver, não tem condições, né? No inconsciente do indivíduo, voltando para a Joana, que é inseguro, existe uma necessidade de autorrealização que, não conseguida, favorece-lhe a fuga pela ansiedade, normalmente produzindo-lhe desgaste no sistema emocional, por efeito gerando estresse no comportamento. Na problemática dos conflitos humanos surge o recalcamento, que, segundo Freud, resultaria da ansiedade intensa, de um estado emocional muito semelhante ao medo. Segundo ele, o medo da criança de perder o afeto dos pais leva à ansiedade que a induz a atitudes de inquietação e agressividade. Olha, aqui a Joana de Ângeles vai dizer qual é a maneira que normalmente uma criança manifesta essa ansiedade. Então, assim, primeiro ela fala que ele sente, né, esse conflito e ele vai recalcar, ele vai jogar para o inconsciente esse conflito. E depois ele vai se manifestar como esse medo exagerado e esse sentimento de agressividade, ou essa manifestação de agressividade, melhor dizendo, e essa inquietação constante. Então, às vezes a criança, a gente comentou na semana passada, quando ela tem a depressão, por exemplo, ela nem sempre manifesta como tristeza. O homem também nem sempre manifesta como tristeza. O homem manifesta, e a criança e o homem manifestam como agressividade.
Aí a criança está depressiva, fica agressiva e se dá o diagnóstico, por exemplo, de transtorno opositor desafiante, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Então é um erro de diagnóstico que pode acontecer e que aí se medica a criança. E às vezes ela precisa desse olhar para dentro dela, desse comportamento, assim, para ela começar a entender desde criança, os pais ensinarem essa criança a fazer um olhar para ela. O porquê que você sente isso? Você acha que isso realmente é algo possível de acontecer? Aí pode ser que ela responda sim ou não, e a partir daí se cria um diálogo em que faça com que a criança raciocine e diminua essa tensão, esse medo exagerado. E toda vez que ela tiver, ela também vai fazer esse raciocínio. Mas também tem outras técnicas que a gente já vai falar também mais para frente. Considerando ainda, conforme o eminente mestre vienense, ela está falando de Freud ainda, que a ansiedade é muito desagradável à criança, ela se esforçará para se ver livre. Então ela sempre vai recalcar porque ela não quer sentir aquele sentimento. Não conseguindo, portanto, ela foge para dentro de si mesma. Daí ela vai experienciar a insegurança por sentir-se impossibilitada de reprimir o que a desperta, que é o ato interdito. Ela vai fazer uma interdição daquele sentimento, daquele medo, e vai passar a ser uma criança insegura. Então, Joana vai já desdobrando um outro aspecto. A importância, então, daqui dos pais prestarem atenção nas crianças, nos comportamentos, nos detalhes que ela vai apresentando, se aquilo tem algo assim que denota uma ansiedade, se aquilo tem algo que denota uma inquietação, se ela está insatisfeita com ela mesma, se ela é insegura. Então aquilo os pais vão prestando atenção e vão compreendendo. Mas isso serve para o indivíduo adulto? Lógico que serve. Serve sim, nós temos que fazer essa autoanálise. Se nós também não estamos inquietos, se nós também não estamos apresentando esse comportamento inseguro, porque a insegurança lá da infância vai manifestar no adulto. Mas agora, adultos, o indivíduo pode então raciocinar se aquela insegurança é algo que ainda te cabe, que ela ainda precisa ficar ali, ou se ela pode ser modificada para um outro sentimento. E de repente ser então desafiada, enfrentada, para que aquilo seja transmutado mais uma vez. Esse é o objetivo da gente estar aqui, né? Então, os processos enfermiços do organismo físico, aquilo que é o conflito, igualmente respondem pelo fenômeno da ansiedade, especialmente se o indivíduo não se encontra com a estrutura emocional equilibrada para os enfrentamentos de qualquer enfermidade que qualquer enfermidade proporciona. Aí aqui eu vou dar uma resumida para andar. Ela está querendo dizer assim, que às vezes a gente tem uma doença física. Teria mais uma parte aqui, que eu não vou ler, mas está aqui. Existe uma questão de uma doença física, que isso é bem comum a gente vivenciar na fase adulta, então. Eu tenho uma doença e o medo de não resolver isso vai me projetando esse transtorno de ansiedade, que pode viralizar ou se manifestar daqueles outros transtornos que a gente citou aqui no início da nossa exposição. Então, ela existe em várias maneiras, de várias maneiras ela vai se apresentar. Se a pessoa ela está doente, às vezes ela não tem confiança de que ela pode ser curada ou que para que veio aquela doença. E esse se instala um conflito a partir dessa sensação, né, desse sentimento de que as coisas estão perdidas e que não tem ninguém por ela. Aquele mesmo sentimento que do abandono dos pais. A gente transmuta na vida adulta esse sentimento do abandono do pai. Porque a mesma semelhança que o indivíduo cria dos pais, possivelmente ele vai colocar na semelhança e na imagem que ele tem do divino. Isso choca, né? Mas é assim. Se nós temos pais amorosos, pais acolhedores, pais que nos ensinam a olhar a vida de um ângulo racional, emocionalmente equilibrado, que tiveram atenção na infância, nós vamos automaticamente olhar para Deus,
nessa mesma proporção. Mas também não significa que a gente sempre vai ter esse olhar. Isso é uma possibilidade de olhar, porque às vezes a gente entende que existe um Deus que é melhor, que existe um Deus que te olha de forma diferenciada. E aí, de novo, o raciocínio para fazer essa diferenciação das duas coisas. É como que assim, eu faço esse comportamento de forma automática, porque quando criança eu coloco os pais na posição de Deus, do poderoso. É uma posição que eu coloquei. E aí, se desfacelando aquilo por alguma razão, por óbvio, porque os pais não são perfeitos, e eles estão no pedestal não porque eles talvez mereçam estar lá, mas porque a gente projeta esse pedestal. Então a gente tem que humanizar os pais, né? Começar por aí, botar os pais na condição de humano, não na condição de divino, porque os pais não são divinos. Então a gente coloca os pais na posição de igual, de espírito jornadeando como nós. Vamos olhar para Deus na posição que Ele realmente tem que estar, na posição do Criador. Aí faz a separação das coisas e a coisa flui melhor. Mas a gente pode ter de início sim esse olhar. Com certeza. Se nós fôssemos falar dos pais, eu acredito assim que caberia um dia só para isso. Que eu acho assim que honrar pai e mãe tem muitos aspectos aí, nuances que o capítulo do Evangelho vai trazendo para a gente e que é sensacional, mas nós temos uma tendência, só para não ficar esse vácuo, é de se colocar sempre na posição de vítima. E é vitimizar-se. É muito mais fácil a gente se vitimizar, não é? Então nós nos colocamos na posição de que sofreu tudo aquilo e por isso a gente vive tudo isso porque os pais não oportunizaram uma vida melhor. Aí, se a gente for observar a sociedade que hoje se apresenta, uma sociedade de excesso, também tem conflito. E aí? Então não é bem por aí, né? Então tem muito a ver com a nossa projeção e a nossa expectativa que criamos em torno do que os pais precisam nos dar e o que eles não têm obrigação de dar. Então, outro dia a gente fala sobre isso, que eu acho que é um assunto bem bacana de se falar. Então, o Marlon vai dizer assim, ó, que os sintomas de ansiedade, eles podem ser traduzidos, mais uma vez, por o medo de ser quem é, medo de ser descoberto, de não ser aceito, numa sensação inconsciente e constante de que algo precisa ser melhor ou mais. Aqui eu queria chamar a atenção assim, eu tenho medo de ser quem eu sou. Eu tenho uma noção daquilo que eu sou, porque o Espírito traz a súmula do que ele é. O Espírito sabe o que ele é. Mas eu tenho medo de me apresentar como eu sou. Então, na iminência de me apresentar como sou, eu sofro ansiedade de que a partir daí vou ser descoberto e as pessoas não vão me aceitar. Olha só. Isso é algo assim que a gente vê bastante. Numa sociedade hipócrita, como ele fez a colocação lá atrás, de que a gente às vezes também se projeta numa condição de além do humano, acima do humano, como alguém que já conquistou um patamar melhor na evolução e nós não aceitamos as nossas falhas. Então nós tentamos mascarar o que nós temos de falha, de modo que a sociedade não perceba isso e sempre fique acreditando que nós somos aquele ser ilusão, naquela ilusão que a gente tenta passar para os outros. Então, para manter esse lugar, eu faço um esforço danado, gasto uma energia danada e aí fico o tempo inteiro me mostrando uma sensação de ser, e é inconsciente, tá? Uma sensação de ser inadequado, uma sensação de ainda tá faltando algo e que eu preciso ser melhor. Então, uma luta por ser melhor. Aí eu trabalho demais, eu conquisto muitas coisas materiais, eu vou além daquilo tudo e tenho uma grande dificuldade com isso porque eu me sinto assim, inadequado. Mas é algo dentro da gente, porque externamente isso não tem nada a ver. É um criacionismo nosso, a partir dessa dificuldade do espírito, a partir daquilo que o espírito se reconhece.
Aí Joana de Ângeles vai falar que tem os desdobramentos. Ela vai dizer assim, que a ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência faz com que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheio de expectativas, normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e de desenvolvimento de valores ético-morais corretos, o que a gente também comentou. Ao mesmo tempo, se avoluma na mente uma grande quantidade de ambição para tapar os buracos que estão internos, então para tentar compensar esse vazio interno. Então, de desejos, de execução ou conquista de coisas simultaneamente, aturdido, desorientado, que sempre se transfere de um estado psicológico para outro. Então, a gente está sempre assim, um dia está inquieto, no outro dia está com mau humor, no outro dia está irritado e vai tendo variações de comportamento, mas que representam esse conflito, né, que se avoluma na mente do indivíduo. Então, ela vai dizer que a necessidade conflitiva de preencher os minutos com atividades, aqui vai pegar bastante gente, olha só. Preencher os minutos com atividades, mesmo que sejam desconexas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você enche de coisas, diminui a capacidade de observação, é aqui que mora o perigo, e confunde o pensamento, e quando por motivo imperioso vê-se obrigado a parar, ele fica doente, ou ele então tira férias, aí ele se amolenta, deixando de prestar atenção ao que ocorre, para escorregar pelo sono no rumo da evasão da realidade. Isso aqui, então, é o indivíduo que se utiliza dos mecanismos de fuga para não viver a realidade interna. Então, ele está sempre criando situações que ele precisa viver, compromissos, atividades, correndo de um lado para o outro. Porque se ele parar, ele começa a pensar. E ele não quer pensar naquilo. Então, ele está sempre se escapando desse pensamento. Nós temos uma sociedade muito assim. Muito, que chega num ponto, que eu diria assim, num absurdo, de que quando a pessoa assim diz, olha, eu não trabalho 3 períodos, eu trabalho manhã e tarde, a pessoa quase, nossa, então você faz o que à noite? Como se a gente não tivesse o direito de descansar, como se a gente não tivesse uma família para dar atenção, como se a gente não tivesse outras coisas para fazer, como se a vida fosse só isso, compromisso em cima de compromisso, coisas em cima de coisas e um encaixadinho no outro. Claro que é natural a gente ter um período um pouco mais assim, principalmente na primeira metade da vida, em que a gente precisa angariar fundos e fazer a manutenção da família, e às vezes persiste um pouco mais, se a gente tem energia para isso, não tem problema nenhum. Desde que se haja um tempo para também olhar para outros aspectos da vida, porque a gente sempre repete isso, que a vida não é só pagar boleto no final do mês, e às vezes a gente tem lá a assinatura de Netflix, assinatura de TV a cabo, a piscina na casa ou no condomínio, ou enfim, ter um apartamento confortável, se a gente não tem tempo para usufruir disso tudo. Não tem lógica isso. E a vida sendo esse instante, esse momento, a vida é o hoje, o agora, no sentido de que a gente não sabe o que vai ser depois, não no sentido que ela acaba, mas nesse sentido, a gente não tem como viver esse comportamento exageradamente corrido, porque estaremos deixando de viver o outro lado. E como dissemos, é no silêncio que nós nos encontramos com Deus. Se eu não faço silêncio interno, eu estou sempre desconectado com o divino. Eu faço sempre a cisão com esse divino. E aí eu crio mais um tormento. Então essa sociedade, ela está, eu diria assim, uma palavra minha, tá? Transgredindo a lei divina, no sentido de que existe, o Livro dos Espíritos nos apresenta a lei do trabalho, mas existe também a lei do descanso. E se eu não estou cumprindo com a lei do descanso, eu também estou transgredindo a lei. É ou não é? Se eu trago uma família que eu preciso dar conta dela, que eu preciso trabalhar com ela, que eu preciso me resolver as encrencas, se eu não tenho tempo para fazer isso, eu também estou transgredindo a lei. Eu vim aqui a passeio.
Eu vim aqui, mas eu estou dormindo diante disso tudo. Como ela fala, você entra num sono profundo rumo àquilo que você está tentando se evadir. Certo até aqui? Vocês estão muito quietos hoje. O quadro da ansiedade, ela varia de um para outro indivíduo. Pode ser que ele tenha essas variantes, embora as características sintomatológicas sejam equivalentes, elas são parecidas. Então, o indivíduo se estressa com facilidade em razão da falta de autoconfiança, lembra da insegurança? E também da falta de harmonia interna. O paciente tende a padecer transtornos depressivos, quase sempre de natureza bipolar, com graves ressonâncias nos equipamentos neuroniais. Diz o Marlon, então, em muitos casos de ansiedade, há um descontentamento por ser quem se é, como a gente já comentou, transmitido pelo medo de que se esses conteúdos daquilo que ele é venham à tona e não tenhamos um lugar no mundo por ser quem somos. Então a gente tem um medo, mais uma vez, de que quando eu mostrar o que eu sou, ninguém vai me aceitar. Olha o tamanho da insegurança. Então você não aceita como eu sou, eu preciso ser diferente. Aí a gente vive uma vida de fantasia, uma vida criada. Vivemos uma realidade que não é nossa. Vivemos uma mentira. E isso é bem ruim, então, porque criamos então uma ilusão de que para sermos amados por Deus e pelo próximo ou por nós mesmos, temos que ser perfeitos. É uma ilusão. Porque não é assim. Vocês não têm, eu também tenho, pessoas que nós amamos e que a gente fala assim, eu amo demais aquela pessoa. E ela é perfeita? Não é. Então, se nós, seres imperfeitos, como somos, amamos outros seres imperfeitos, Deus, que é perfeito, é óbvio que vai amar cada um de nós dentro da imperfeição que carregamos. Exatamente, porque é algo necessário, atual, é o estágio atual. Cristo deixou isso bem claro para nós quando esteve conosco, quando ele dizia que, quando ele falava com o indivíduo, avaliando algo que ele poderia ser. Quando ele olhava para a pessoa, ele não olhava o defeito que ela tinha, ele olhava o que ela poderia se tornar. Exatamente, ele olhava o potencial daquela pessoa. Então, isso é algo que Jesus via, óbvio, que sendo ele a carta viva, sendo ele o mensageiro direto de Deus, Deus também nos olha assim. É uma ilusão a gente achar que Deus ou as pessoas vão nos amar somente se formos seres perfeitos. Então a gente não precisa inventar mentira de nada. A gente pode controlar daí as nossas imperfeições, controlar ou trabalhar de modo a não ser agressivo com os outros, de não ficar complicando a vida dos outros ou as nossas mesmas por conta das imperfeições. Aí eu sugiro a leitura do livro Cultivo das Emoções, do Marlon Reikdal, que é ótimo para isso aí. Aí a Joana vai trazer a terapia. Existe uma terapia. Inquestionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe do espírito que é, atado a conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais transatas. Aqui ela reafirma que o problema não está no corpo, mas sim no espírito. Ela diz que o self, o espírito imortal, ao largo das vivências acumuladas, ele exterioriza as inquietações e culpas que necessitam ser liberadas mediante uma catarse pelo sofrimento reparador a fim de harmonizar-se. Quando isso não ocorre, o ego apresenta-se estremunhado, inquieto e ansioso. Então aqui ela resume tudo, né? O como que funcionam as coisas. Aí eu trouxe um rol, uma listinha de coisas para a gente anotar. Pode anotar aí. Aqui está a terapia, mas também está a profilaxia. A partir dessas pequenas atitudes, nós vamos nos libertar dos comportamentos ansiosos, dos sentimentos de inquietação, da nossa insegurança, vamos nos libertando disso. E é de uma hora para outra? Não.
ele é aos poucos. Pode ser que a gente passe a vida inteira fazendo exercícios reais disso aí e a gente não consiga se libertar. Então, primeiro, racionalizar os tormentos. Vamos pôr a cabeça a funcionar, de modo a pensar se aquele sentimento é algo real mesmo ou se é algo que está só dentro da nossa cabeça. Pensar. O segundo, a psicoterapia. Recomendação da Joana, tá? Está aqui no Conflitos Existenciais. Psicoterapia. Quando possível, a psicoterapia. Importantíssimo. Leituras edificantes. Não vamos ficar lendo jornal, que espirra sangue, de quem matou quem, e de coisas que não são agradáveis, porque isso alimenta algo que está dentro de nós, né? Esse tormento, essa inquietação da vida cotidiana. Vamos ler coisas mais saudáveis. E se a gente precisar ler ou assistir coisas não tão legais assim, que façamos isso num horário que estejamos bem, e entendendo que isso é do mundo e que faz parte desse momento evolutivo, abstraindo, compreendendo e que não, de repente fazer uma prece, né? Aproveita e já resolve assim. Ela sugere também práticas de técnicas de yoga. Quem gosta, por quê? Porque ela faz um reajuste, um equilíbrio no organismo, ela proporciona uma respiração diferente, porque segundo muitos yogis, a gente respira tudo errado. E a respiração ajuda muito no controle da ansiedade. Na psicologia existe a técnica do mindfulness, não sei se vocês já ouviram falar. Traduzindo para o português, ele seria a atenção plena. Atenção no agora, atenção no que está acontecendo aqui, que é a grande dificuldade da pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, porque ele não está vivendo no futuro, ele nunca está no momento presente. Então a técnica do mindfulness ou da respiração já é ensinada pela yoga. A psicologia trouxe com essa terminologia, mas a yoga sempre vivenciou. Por isso ela, quando escreveu o livro, trouxe essa proposição. Fazer técnicas de respiração profunda e relaxamento auxiliam para que a gente faça essa transmutação de pensamento e de inquietação interna. Existe também a questão da meditação, que é algo assim que Joana enfatiza demais. E eu digo para vocês assim, que eu tenho ido, quando eu vou nos congressos, tanto aqui da nossa instituição, quanto os que a gente vai fora, é difícil o que não dita a meditação como uma técnica terapêutica e dessa atenção plena. É difícil. A maioria dita que isso é algo assim que está na moda, né? Algo assim que é importante, que a gente precisa. Exatamente, porque ela trouxe num momento que pouco se falava, mas hoje se fala mais. Veja que ela é sempre à frente do seu tempo mesmo, né? Aí ela propõe a ação no bem, que o Espiritismo também nos ajuda. Entregar-se aos desígnios divinos, a bioenergia dos passes, água fluidificada, a oração e cultivo de pensamentos dignificadores. Tudo isso aqui está na terapia para o transtorno de ansiedade, mas dá para usar em tudo. Então não precisa a gente ter diagnóstico, tá? Não precisa. Será que a gente não tem em algum momento uma coisinha ou outra que está atrapalhando? Nós podemos fazer esse exercício. Ela fala num livro bem fininho, daqueles que eles intitularam a série Momentos, né? São acho que 18 obras. Eu tenho lá, acho que são 18 obras. Um deles ela chama Momentos de Meditação. E ela diz que depois de mais ou menos 2 meses depois da pessoa fazer isso aqui, se tornar como hábito, em especial a meditação, o indivíduo passa a viver
melhor em todos os sentidos. Ele dorme melhor, ele fica mais atento para a sua atividade, ele consegue se conectar com o divino e aí a intuição melhora, porque a conexão ela se dá de forma melhor, porque a atenção da pessoa está focada em algo atual e não algo assim disperso, em uma iminência, em algo que pode não acontecer. Ela também diz que o nosso trabalho, a nossa atividade profissional rende mais, porque nós estamos também mais atentos, mais focados, porque dormimos melhor, o corpo oxigena melhor, então, portanto, a saúde também melhora em todos os sentidos, nós respiramos melhor, a postura melhora, tudo melhora, tudo. Então, a meditação é algo extremamente recomendado. Sugiro, então, que todo mundo, inclusive eu, passe a fazer constantemente e crie um hábito na vida, né? Assim como a gratidão, né? Substituir o pensamento, chega, o pensamento ruim chega e eu já aprendi a substituir rapidamente. Isso, é assim como a gratidão, né? Quando a gente passa a ter uma vivência de gratidão em todos os pontos, toda a vida se modifica. E a gente precisa, então, colocar isso como um hábito na vida. Como eu comentei com vocês lá na nossa primeira aula desse módulo, o que a gente percebe, não só no movimento espírita, mas também no movimento espírita, é a falta de prática. A gente pratica muito pouco das coisas. E aí eu tomei a liberdade também de trazer outros pontos que eu tenho encontrado nessas palestras que eu tenho assistido por aí. Por exemplo, a regulação dos afetos, que é o comportamento de resiliência. O indivíduo que tem um comportamento de resiliência, ele compreende que a vida ela tem seus altos e baixos e que naquele momento eu preciso fazer a regulação dos afetos no sentido de compreender que está assim, mas que vai passar. E da mesma forma compreender-se a si mesmo. Naquele dia eu não estou bem, mas é naquele dia e eu me respeito por isso, eu não fico me autoagredindo, eu não fico me violentando internamente, porque eu respeito essa natureza, essa necessidade de aquietar-se. Como a gente citou da tristeza na semana passada, a tristeza veio, então ele tem uma regulação dos afetos. Vai entender que a tristeza veio trazer um recado, então eu respeito aquele momento de introspecção que eu preciso ter. Também o contato com a natureza. A natureza nos leva aos nossos primórdios essenciais, porque é da natureza que nós viemos. A natureza, ela mostra dentro do seu tempo todo o contexto que a gente precisa viver, que ela não mostra um aceleramento que a gente tem na vida. Ela mostra o contrário, de que tudo tem o seu tempo. Há tempo de plantar, há tempo de crescer, há tempo de florir, de dar frutos, e há tempo de colher e também há tempo de morrer. A vida é assim. A natureza ensina esse ciclo. Então nós precisaríamos entrar em contato com a natureza de modo que nos sintamos mais saudáveis e ela faça essa função de retroalimentação para nós todos os dias, se possível. Uma alimentação adequada, prática de esportes, independente de qual, alguma coisa que produza a endorfina e outros hormônios, né, da felicidade, outros hormônios que nos favoreçam a saúde integral. A duração e a qualidade de sono, não adianta também ficar dormindo pingado, se a gente tem muita coisa para fazer, está acelerado, precisa do tempo de descanso adequado, nem de mais e nem de menos. Não é passar o dia inteiro dormindo, eu fui na palestra e a Adriane falou que a gente tem que dormir. Eu não falei que tem que dormir o dia inteiro, né? Precisa de uma qualidade de sono. Exato. E aí hoje também, olha como a ciência tem trazido coisas que nos acrescentam. Eles falam da higiene do sono. Vocês já ouviram falar? A higiene do sono é um ritual, entre aspas, que se cria para você entrar no processo do sono. Os celulares a gente ajeita assim. Eu quero dormir 8 horas por dia,
de tal hora a tal hora, porque tal hora precisa acordar. Então ele vai calcular qual horário que você precisa dormir e qual hora você tem que deixar de usá-lo. E ele te indica lá se você ficou usando. Então a tecnologia também vem favorecendo. Então a gente toma um banho, diminui as luzes, os estímulos visuais da luz branca, que daí começa a produzir a melanina, que é o hormônio do sono, desliga a televisão, o rádio, outros estímulos e vai fazendo a higiene do sono. Um processo de higienizar-se do dia, de modo a se preparar para dormir. Dormir é uma preparação, eles falam. Então isso é fantástico, algo que a ciência tem trazido para nós e que a gente vê muito nos congressos que a gente participa. E aí a gente poderia dizer um espaço para o ócio. Eles chamam de ócio criativo, ócio que você senta lá na rede, por exemplo, ou numa cadeira e passa a visualizar a vida, avaliar a vida e vai fazendo então as suas anotações, as suas pontuações para que a sua vida fique mais efetiva, mais funcional. Então isso é algo assim que eles sugerem, que a gente tem um espaço para o ócio. O tempo vai variar daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente tem condições de ofertar. Ócio criativo. Exatamente, não é um ócio lá que você fica babando no travesseiro o dia inteiro, que não assistindo uma coisa nada a ver na televisão, né? Então o Divaldo, eu gosto muito de uma colocação dele, quando ele diz assim: quando eu preciso, a pessoa que está desperta e quer descansar da semana que teve, ela procura fazer outras coisas. Então, por exemplo, eu quero descansar de tudo que eu trabalhei e cansei a mente, eu vou caminhar num lugar onde tenham árvores, vou entrar em contato com os animais, vou num sítio, se possível, eu vou assistir um filme de comédia, não comédia banal, uma comédia saudável, uma coisa que projete a alegria. Por que não? Porque rir é terapêutico. Rir é terapia também. Então, coisas que a gente vai vivendo, que são diferentes, que nos relaxam da rotina, mas que ao mesmo tempo nos trazem questões saudáveis. Então, você trocar de atividade, como ler uma coisa diferente, se for o caso, ou ler, porque às vezes a gente passa a semana e não lê nada, então passar a ler, visitar um enfermo, olhar o que ele tem, que às vezes é algo muito pior do que a nossa vida, para a gente fazer essa autoavaliação, visitar as pessoas que a gente gosta, sair tomar um café com os amigos, isso é super saudável, isso é profilaxia. Então, isso é necessário, é importante. Não é fazer isso só, o tempo inteiro isso, porque daí você vai transmutar para uma vida sem sentido. Mas, às vezes, você mesclar as suas atividades com isso é extremamente saudável, é saúde mental. É importante para a gente dar sequência na vida que a gente precisa dar, que a sociedade realmente exige, né? E, por fim, eu trouxe uma meditação. No entanto, a meditação é um pouco estendida. Daí eu queria ver com vocês se eu faço algo falado e que a gente se utilize desse tempo que nos falta, ou eu traga essa, que é uma visualização terapêutica do Divaldo Franco, que vai tomar um pouco mais de tempo de vocês. Aí eu quero saber o que vocês acham. Eu acho sensacional. E eu gostaria de oportunizar vocês a vivenciar isso, porque eu particularmente amo. Quando começa a música, eu já me transfiro para um lugar. A voz do Divaldo, ela faz um processo dentro da gente que é inexplicável. Então, eu sugiro, mas não é obrigatório. E também quem tiver compromisso e não puder ficar uns minutinhos a mais, daí fica bem à vontade. Então, acho que eu posso pôr? É muito longo. 20 minutos. 20, okay. Aí agora nós teríamos 10, não, nem menos que 10, e daí vai até umas 9h40. O que vocês acham? Mas bem à vontade, tá, gente?
Eu acabei me estendendo um pouco, mas vai valer a pena aqui, vai ser bem legal. Então, antes de qualquer coisa, vamos nos sentar confortavelmente dentro do possível. Desliga o celular, desligue algum estímulo e já pensa assim, que isso é algo que você está fazendo para você. É um agrado que você está fazendo para ti e que é salutar. Que a partir de agora, você tomou a decisão de fazer uma vida completamente diferente do que estava fazendo até então. A gente já vai apagar a luz também, para facilitar, para não ter esses estímulos. Mas a partir de agora, a gente está fazendo uma vida diferente. Que bom, né? Tomamos a decisão consciente de fazer as coisas diferentes e melhor. Então, vamos nos oportunizar isso. É um presente que a gente vai se dar. Então, deixa eu pôr aqui, vamos ver se ele vai captar. Quem pode diminuir a luz, Denise? Lembre de respirar profundamente no início. Respira profundamente e solta devagar, ok? Você já sabe como comportar-se. Iniciemos esta nova visualização, tomando a posição conveniente. Respire, sempre devagar. À medida em que vai respirando, relaxe todas as tensões. Permita que o seu corpo liberte você, espírito. E a única maneira é relaxar-se. Comece o relaxamento enquanto respira em ritmo de tranquilidade. A vida moderna proporciona-nos pressões psicossociais que nos desarmonizam, conflitos de vária ordem que nos desajustam, dificuldades que são desafios existenciais que nos desanimam. Mas agora você vai poder libertar-se de todas essas aflições, enviando ao seu inconsciente, numa reprogramação mental, tudo aquilo quanto se lhe faz necessário para uma existência saudável, harmônica. Visualize uma montanha. Visualize uma montanha.
ou um monte, ou um cerro, aquilo que lhe seja conhecido. Visualize. Agora você se transfere para lá. É noite e a natureza está em festa. E você no alto da montanha alonga os olhos ao horizonte alcançável e ainda percebe últimos revérberos solares. Note as outras montanhas mergulhadas em sombras e o céu recamado de estrelas. Observe. Você está só. Raramente estamos a sós. E você está agora a sós com Deus. Deus que preenche o universo e está além dele. Neste momento, você o sente mais próximo. Deixe-o penetrar-lhe. Você ouve ao longe a cantilena do vento, as onomatopeias da natureza. E você a só na imensa montanha ou no outeiro que você escolher. Caminhe vagarosamente, absorvendo o oxigênio mais puro, mais rarefeito da natureza. Aspire-o, deixe-se penetrar. Por essa dádiva que mantém a vida orgânica, a vida em geral na Terra. Inspire suavemente. Retenha, expire. Olhe novamente os céus. Você talvez identifique algumas estrelas, se estiver familiarizado com elas. Porém, baixando os olhos, em uma linha reta, você vê à sua frente, bem distante, uma estrela que se move. Você vê uma estrela que se move. Observe-a, fulgurante. Ela vem na sua direção e você fica extasiado, contemplando-a. Ela se acerca mais,
e está agora a alguns metros, em um tamanho de um corpo humano em que se converteu. Observe esse corpo, os vestidos até os pés, tecidos brancos, a cabeça estoica, aureolada de cabelos em madeixas, em tom de mel ou de ouro velho, a barba descendo sobre o tórax magro, mistura seus cabelos, o nariz anguloso, observe os lábios, levemente purpudos, entreabertos, e os olhos como duas lanternas, a testa larga. Você o conhece? É Jesus. É Jesus quem se acercou de você. Observe-o. Ei-lo, que aí está. Ele se aproxima um pouco mais e você o vê em plenitude, irradiando uma tênue claridade. Ele olha você, a expressão é de ternura, há um tom de melancolia e exterioriza um grande amor. Ele parece dizer-lhe sem palavras: peça-me alguma coisa. Eu venho para ajudar você. Peça-me alguma coisa. É um momento muito importante da sua vida. Não peça trivialidade. Medite numa coisa de alto significado, profunda, grandiosa. E quando eu contar 3, faça-lhe o pedido. Sintético, sem justificações, sem alegações. Pense no que você vai pedir. Pense. Agora eu vou contar. 1, 2, 3. Agora peça. Ele registrou seu pedido e abre os braços, aproximando-se de você para abraçar você. Abrace-o, abrace-o,
Ele funde-se em você, penetra-o, desaparece dentro de você. Recorde-se que ele disse: eu sou a vida. Ele agora está em você, impregnando-lhe o espírito imortal, triunfador. Não volte mais à melancolia. Não acalente futuros desencantos. Não se permita tormentos injustificáveis. Ele está em você. Diga então: eu sou vida, e vida em triunfo. Diga mais: novamente. Diga: eu sou a alegria de viver. Repita: eu estou pleno, e assim ficarei. Note-se, você está irradiando a claridade dele. Note, você está irradiando a claridade dele. Inspire, retenha, expire. Diga-se: nada merece a minha preocupação de natureza perturbadora. Quando eu voltar à realidade objetiva, eu conservarei a presença de Jesus em mim e serei saudável, feliz, na luta de evolução, diante dos desafios, porém saudável como estou aqui. Projete no seu inconsciente e reprograme a sua vida. Você merece ser feliz e o é. Agora volte ao lugar em que está o corpo. Volte, tome-o totalmente, sinta-lhe as sensações orgânicas. De olhos cerrados, inspire, retenha, expire. Ouça a música
no ar. Ouça. Abra os olhos. Sinta o bem-estar que permanece. Movimente-se. Se desejar bocejar, espreguiçar-se, haja, porém, o que houver. Não se desvincule da sensação de bem-estar que você trouxe do monte, ou da montanha, ou do cerro aonde você esteve. Mantenha essa sensação e repita periodicamente a experiência, ajudando Jesus a atender o seu pedido mediante uma atitude positiva, através da mente idealista, por meio de um coração pacificado e graças à transformação interior para melhor que você operará na sua atual existência para permanecer feliz. Todos bem? Teve quem dormiu, né? Mas vamos para casa com esse sentimento. Depois eu vou compartilhar no grupo para vocês fazerem isso outras vezes. E deixo vocês com uma frase de Mateus: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com a roupa que vai vestir, com a comida que vai comer, pois a cada dia já basta o seu mal. Então vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas por excesso de misericórdia. Agradeço a atenção por terem ficado. Que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz.